Esta é a Universp TV, o canal de comunicação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Ao longo desta semana, estamos fazendo entrevistas aqui no estúdio sobre os resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E hoje, nosso convidado é o presidente executivo do Movimento Todos pela Educação e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Mozart Ramos. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, professor, a gente já está falando aqui, fizemos algumas avaliações sobre o IDEB, sobre o que representam esses números, mas eu gostaria de contar com a sua experiência para isso também. Querendo saber, assim, se o senhor acredita que os avanços que ocorreram no IDEB podem continuar nos próximos anos, e se é fácil isso, esse é um caminho fácil, porque a gente teve um pulo bacana, parece que houve um aumento bom. Eu queria que o senhor interpretasse esses números para a gente. Bom, inicialmente é importante registrar que o IDEB você aplica para 3 etapas da educação básica. Certo. Nas séries iniciais do ensino fundamental, sem sombra de dúvidas, o Brasil tem tido um avanço muito significativo. Não foi somente de 2007 para 2009, mas também já em 2005 para 2007, o incremento foi de 0,4%. Ou seja, o Brasil cresceu nos últimos 4 anos 0,8 no IDEB. Esse número aparentemente pequeno, ele é bastante significativo. Partiu de 3,8 para 4,2 e depois para 4,6 agora. Isso significa, portanto, que possivelmente na etapa referente ao ensino fundamental, séries iniciais. As séries iniciais. Isso, a gente vai conseguir chegar à meta prevista pelo Ministério da Educação, que era de chegar a um IDEB 6 em 2022, Antes disso, possivelmente já em 2016, se o Brasil continuar nesse nível de crescimento nas séries iniciais, a gente chega antes do tempo. Entretanto, é bom lembrar que a cada degrau o esforço é muito maior. Ou seja, você passar de 3 para 4 no IDEB exige um esforço, mas de 4 para 5 o esforço é bem maior. E assim de 5 para 6. Ou seja, apesar de ser importante a gente comemorar esse avanço, por outro lado, precisa compreender que a gente vai precisar dar incrementos novos para continuar nesse processo de crescimento nas séries iniciais. Por que você acha que é mais complicado? Quer dizer, na verdade, a gente, para chegar no IDEB, sei lá, 4,6, que a gente chegou agora nos anos iniciais, teve gente aí que tirou 2 e teve gente que tirou 6, 7. Uma analogia muito simples. Né? Então, para puxar esse maior que é complicado. Eu acho que é um exemplo muito simples que ajuda a compreender porque se torna um pouco mais difícil. Ou seja, se você é um aluno e tirou nota 5 numa prova, alguém lhe dizer, você vai ter que tirar 6 na próxima, claro que ele vai ter que fazer um esforço um pouco maior. Mas se alguém disser, olha, você vai ter que tirar 8, significa que ele vai ter que acertar 80% da prova. Ou seja, à medida que a gente vai caminhando na direção da nota 10, o esforço se torna cada vez maior. Então, isso significa que o aluno vai precisar saber mais, o professor vai precisar estar mais bem preparado. Entretanto, essas vitórias que a gente vem comemorando nas séries iniciais, há um outro lado dessa moeda que precisa ser visto com bastante cautela, que é exatamente a questão do ensino médio. O IDEB no ensino médio, portanto, na última etapa da educação básica, a situação é diferente. Completamente. Completamente. Se a gente analisa com cuidado, principalmente no que se refere à aprendizagem, porque é também importante lembrar que o IDEB tem 2 vetores. Um é a aprendizagem, é a nota que o aluno tira na Prova Brasil, e a outra é a aprovação, o fluxo de aprovação. E se a gente analisar a questão do ensino médio, no que se refere à aprendizagem, praticamente o Brasil está estagnado. E se ficar estagnado na educação é retrocesso. De 3,4, 3,5, 3,6, é meio que quase nada, né? Quase nada, e principalmente se você analisa... Mas isso aqui é por conta da reprovação, não é? Da aprovação que tem crescido. Sim. Muitos estados, por exemplo, que o ensino médio é de responsabilidade maior dos governos estaduais. E muitos têm adotado a aprovação automática. E principalmente depois que sabe que isso impacta diretamente no incremento do IDEB. Portanto, a gente pode fazer o IDEB crescer pela aprovação. Por outro lado... Isso é falso, né? Olha, isso é um mecanismo que tem sido, de certa forma, tomado e realizado pelos governos
muito no sentido também de tentar reduzir uma reprovação no contexto de ciclo. Exatamente, mas porque não é uma coisa para a IDEB, isso já existe antes. Claro, mesmo. claro. E, naturalmente, o IDEB tem puxado um pouquinho a aprovação. Agora, o Todos pela Educação, por exemplo, entende que não adianta o aluno ser aprovado se ele não estiver aprendendo. Então, é muito importante que o aluno aprenda, porque é exatamente na aprendizagem que vai dar a ele o diferencial para mais tarde ele possivelmente ter maiores chances de ingressar numa universidade ou no mundo do trabalho. Não é somente ter a conclusão da educação básica, sem ter aprendido os insumos necessários para ingressar numa universidade ou no mundo do trabalho, é, na verdade, empurrar o problema com a barriga, como a gente poderia popularmente dizer. Então, é fundamental que a gente associe essa questão da aprendizagem ao fluxo, porque é aprendizagem com eficiência, né, do ponto de vista de a gente não estar retendo alunos, não estar perdendo alunos, mas há um problema hoje no ensino médio que coloca uma responsabilidade nos próximos governantes, ou seja, eu acredito que os próximos governadores eleitos nesse país, eles vão precisar ter uma atenção redobrada com a questão do ensino médio. Por quê? 40% dos alunos que se evadem do ensino médio hoje o fazem não por uma questão de porque vou procurar trabalho ou surgir uma outra alternativa na minha vida, mas simplesmente porque não sentem motivados a fazer o ensino médio. Ou não consegue acompanhar também, né? Isso, eu não diria, porque o abandono começa já, de certa maneira, no primeiro ano do ensino médio. E aí foi feita uma pesquisa pelo pesquisador Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas. Não foi por uma questão de desmotivação, porque largamente eles não conseguiam acompanhar o ensino da química, da física. Não, o jovem disse, eu quero uma escola que caiba na vida. E ele não encontra no ensino médio atual um currículo motivador para que ele possa, ao realizar esse ensino médio, se sentir seguro e confiante para dar continuidade à sua vida, seja profissional, no mundo do trabalho, ou na universidade, procurando degraus mais avançados na formação acadêmica. Quer dizer, então, que não é, o senhor não acha que é uma questão que ele sai de um ensino, vem de um ensino fundamental, vamos dizer assim? Porque a coisa há uma diferença entre as 4 primeiras séries do ensino fundamental e as 4 últimas séries do ensino fundamental. Aí também o próprio IDEB registra uma diferença entre esses anos, os anos iniciais e os anos finais. E aí, dos anos finais do ensino fundamental para o ensino médio, aí a diferença é maior ainda. O senhor não acredita que aí há uma perda ao longo desse caminho? Há uma sensação de que parece que esse aluno não está conseguindo chegar. Quando ele chegar no ensino médio, ele não vê, ele não consegue entender o que os caras falam, ou sei lá, isso que você falou, né? Ele não vê a escola dentro dele. De fato, há uma diferença que muitas vezes leva à reprovação, porque o aluno está habituado a uma forma de estudar. Quando ele chega no ensino médio, ele tem uma pluralidade enorme de disciplinas. Física, química, matemática, espanhol, língua inglesa. Já teve uma parte disso nas séries finais. Nas séries finais, mas esse processo de aprendizagem, ele vai se perdendo ao longo do tempo. E, de fato, à medida que esses degraus vão aumentando ao longo da educação básica, isso começa a impactar de forma mais intensa na aprendizagem do aluno. E isso, de certa forma, pode estar, além do currículo, que não reflete essa escola que caiba na vida que o jovem precisa naquele momento, mas há também um certo despreparo desse aluno ao ingressar no ensino médio. Para você ter uma ideia quantitativa nesse aspecto, na meta 3 do Todos pela Educação, que é a meta de aprendizagem, a gente mede quanto cada aluno deveria saber ao chegar naquela fase do ensino fundamental, séries iniciais. Os que terminam matemática, por exemplo, somente 25% aprenderam o que deles deveria ser esperado em matemática. 25%? Ou seja, um quarto dos alunos. 75%, portanto, dos alunos não aprenderam o que seria esperado. Quando eles chegam lá no ensino fundamental, séries finais, na 8ª série, 9º ano, o que é que acontece? Esses 25% caem para 14%. E quando chega no final da educação básica, ou seja, no terceiro ano do ensino médio, somente 9,8% aprenderam o que seria esperado, em matemática. E ao longo desse caminho você foi perdendo gente, inclusive. Isso. Aí junta com aqueles 40% que se evadem por desmotivação. Então você tem uma perda
significativa de gente por evasão e também por defasagem em termos de aprendizagem. Por isso que quando a gente pega, eu dou aula aos alunos de licenciatura em Química, Física, Matemática na Universidade Federal. É impressionante. Esses alunos chegam com uma enorme vontade de se tornarem professores, mas a deficiência que eles chegam em matemática para enfrentar o cálculo, a física, no primeiro ano da universidade, acaba com esse aluno, por isso que as taxas de evasão nas licenciaturas, mesmo nos bacharelados, chegam a 60% na maioria das universidades, onde os cursos exigem um alto índice de matematicidade, ou seja, conteúdos de matemática que eles não aprenderam lá no ensino médio. Aí a pergunta vem, e por que eles não estão aprendendo? Não é somente pelo currículo que não é motivador, porque a gente tem um grande gargalo hoje na educação brasileira para aproveitar essa boa onda de crianças que estão aprendendo mais nas séries iniciais. E por que elas não conseguem aprender o mesmo que aprenderam lá nas primeiras séries do ensino fundamental? Porque há um problema que é determinante nesse aspecto. Falta gente em qualidade e em quantidade. No ensino médio, você precisa ter um amplo número de professores para as diferentes disciplinas. Em média, são cerca de 12 disciplinas no ensino médio. O que é que acontece? Eu, no Conselho Nacional de Educação, há 3 anos atrás, juntamente com o ex-ministro Murilo Ringel e com o Antônio Ibanez, que foi reitor da UNB, nós 3 éramos, eu ainda sou, mas eles não são mais, do Conselho Nacional, fizemos um estudo da escassez de professores no ensino médio. O déficit é de 250 mil professores, metade dos quais nas disciplinas de Química, Física, Matemática, Biologia. Isso, em geral, faz com que esse jovem que está no ensino médio, na larga maioria das escolas públicas, não tiveram aulas de Química e de Física como deveriam ter. E o pior, os que estão ensinando hoje essas disciplinas, na área de Física, por exemplo, somente 25% foram formados de fato em Física. Em Química, 38%. Quando eu era secretário, eu chegava no interior e perguntava, quem é minha colega de Química aqui? Aí a professora levantava a mão e disse, sou eu, professor. Formou-se aonde? Não, professor, não me formei em Química, não. Eu disse, como? Está dando aula de Química? Aí disse, não, estou dando aula, eu sou formado em Geografia e estou dando aula de Química. Eu disse, mas como é que você consegue dar aula de Química sendo formado em Geografia? A resposta que ela me deu foi, professor, aqui a gente tem que se virar de tudo. Aquilo eu pensei na primeira vez que era um ponto fora da curva. Depois que eu vi, era uma regra. E esse estudo do Conselho Nacional de Educação revelou claramente isso. A gente, de certa maneira, não leva em conta a importância disso. Isso é muito grave. A educação, muito grave, a gente não percebe, não é uma morte imediata. Mas eu sempre coloco essa questão de um professor de geografia dar aula de física ou um professor de história que está dando aula de química, porque não tem profissionais suficientes nessas áreas. É como se a gente levasse um ente querido nosso a um hospital para fazer uma cirurgia. E lá seria dito, olha, o cirurgião hoje não veio, não tem cirurgião, mas tem um ótimo dermatologista que pode fazer a cirurgia. Tá certo. Então, é dentro dessa ótica que a sociedade brasileira precisa compreender o que nós estamos fazendo com a nossa juventude. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Esses alunos que hoje estão nos primeiros anos do ensino fundamental, estão indo bem, vamos dizer assim, tá? Estão melhorando, estão evoluindo. Só que esses não vão chegar melhor lá no fim? Eles têm tudo para chegar melhor. Agora, há um estudo, vários estudos internacionais, um muito recente, da McKinsey, que mostrou o seguinte, que a qualidade da aprendizagem do aluno, o fator isoladamente que mais impacta é a qualidade do professor. Ou seja, se a gente não tiver o professor em quantidade e valorizado, a gente não vai aproveitar a boa onda. A gente tem uma massa crítica de crianças mais bem preparadas do que a de 10 anos atrás. Certo. É verdade, os números estão mostrando isso. Só que para a gente aproveitar esse potencial de luz mais intenso que a gente está tendo com essa criançada, a gente tem que ter o professor. E nesse ponto o Brasil não fez o seu dever de casa ainda. Mas dá tempo de fazer. Dá, se houver um grande pacto nacional, e para isso é fundamental, e o Todos pela Educação, como outros movimentos, vem defendendo. Vamos começar o que fizeram, por exemplo, os países que estão no topo da educação mundial, como a Finlândia, Singapura, Coreia. Dinheiro. A gente compara, às vezes, imita tantas coisas, né, que são feitas lá fora. Vamos imitar isso que foi feito nesses países. Foi o que eles fizeram. Em primeiro lugar, atrair os jovens mais talentosos do ensino médio para a carreira do magistério. Como é que eles conseguiram fazer isso?
Nesses países, os 20% mais bem preparados do ensino médio vão para a carreira do magistério. No Brasil, a pirâmide é inversa.